Bem-vindo ao Reduto dos Aventureiros. Hoje, tudo em 10. E a gente vai começar com o clássico sistema de vampiro. Esquece tudo que você sabe sobre vampiro que briga no escuro, que isso daqui não é Crepúsculo, ou até aqueles monstros sem mente. Em Vampiro à Máscara, você é um monstro com consciência, por enquanto. O jogo fala sobre horror pessoal, tá? Aqui tu luta contra a tua besta interior, enquanto tenta sobreviver, né, numa sociedade de predadores imortais, que são os outros vampiros. No Vampiro à Máscara, o abraço é o processo pelo qual o humano é transformado em vampiro. O vampiro primeiro drena quase todo o sangue de sua vítima e em seguida faz com que ela beba um pouco do seu próprio sangue. O Vitae. Esse sangue sobrenatural ressuscita o corpo, transformando o humano em um morto-vivo. Após o abraço, o novo vampiro desperta com a sede de sangue, uma necessidade constante de alimentar-se da Vitae para sobreviver, sendo agora guiado pela besta interior. O cenário, então, né, do jogo de vampiro, ele é uma versão gótica punk do nosso próprio mundo. Então, ele funciona em qualquer cidade e em qualquer país, que for proposto para fazer a ambientalização, né? Mas aqui as sombras são mais longas, a corrupção é muito maior. Os vampiros controlam tudo por trás dos panos. E o que é o primordial dentro desse mundo, né, é a máscara. A máscara é a regra de ouro. Os vampiros se escondem da humanidade para evitar uma nova inquisição, né? E quebrar a máscara, né, é a sentença de morte pela sociedade vampírica. E como um ótimo horror pessoal, a gente precisa ter aquela luta interna pra dar um boost no que a gente tem que fazer dentro do jogo. Dentro dessa luta interna a gente tem o quê? A besta. O que é a besta? A besta é o instinto selvagem do vampiro que sempre quer ali sair pra destruir tudo e se alimentar de todos. Então o vampiro ele tá sempre tentando enjaular esse instinto assassino. Pra o quê? Pra você poder controlar a sua humanidade, que é a escala que vai medir o quão humano você é ainda, o quanto de humanidade ainda resta dentro de você, e se chegar a zero você vai virar um monstro sem controle algum. A fome é o sangue que move tudo, então para você usar poder, para você acordar cada noite, para você fazer bastante coisa dentro desse universo, você precisa ter o sangue para poder agir ali toda noite. E um vampiro também é muito importante ele ter a sua natureza e o seu comportamento, porque aqui não existe amigo, aqui é todo mundo inimigo de todo mundo. Então a natureza, ela é o que você é de verdade, o comportamento já é o que você quer mostrar para os outros. E falamos da sociedade agora, meus amigos. A sociedade e as seitas. Vamos começar pela Camarilla. Camarilla é a Torre de Marfim. Ordem, leis, tradições e manutenção da máscara. Ela é um paralelo da nossa sociedade mortal. Ou seja, os vampiros eles se comportam como se fossem humanos e tentam manter essa ordem, se escondendo dos humanos para não serem caçados. E nós temos a sua seita rival, que é o Sabá, a contrapartida da Camarilla. Os Sabá, eles abraçam a besta, veem-se como superiores aos humanos e odeiam os fundadores dos clãs. Eles não têm uma visão bonita de que os fundadores dos clãs vão acordar e voltar e abraçar todos, como se bons amigos fossem. Pelo contrário, eles acreditam que virá a destruição por aí. E nós temos os anarquistas. Os anarquistas querem liberdades das regras arcaicas dos anciões da Camarilla, mas tem a loucura do Sabá. E por último, não menos importante, nós temos os independentes. Os independentes deles possuem normalmente um poder aquisitivo e um poder de união entre o clã muito maior. Então eles acabam por fazer o jogo das sombras solo. Eles se protegem muito bem contra as seitas e participam dos jogos de manipulação por debaixo dos panos com todas as outras seitas e se alimentam disso e sobrevivem disso. Bom, falando então sobre os clãs, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre os principais clãs, né, de todas essas seitas vampíricas aí. Então, começando pela Camarilla, nós temos os Ventru. Os Ventru são os reis e líderes da sociedade. Eles são um dos membros fundadores da Camarilla e os principais atores ali dentro dela, né? Também temos então os Toreadores. Os Toreadores são os artistas obcecados pela beleza
E temos também os Nosferatu. Os Nosferatu aqui são os vampiros deformados. Eles são os mestres dos segredos, os mestres da espionagem. Agem muitas vezes sob as sombras ou nem aparecem. Temos também os Brujah. Os Brujah são os rebeldes, são os idealistas, os guerreiros, os filósofos, conhecidos também por serem muitos cabeça-quente. Temos os Tremere. Os Tremere são os magos que utilizam sangue. O sangue, que é o Vitae, né, o principal recurso dos vampiros, para fazer seus rituais e para conjurar também, né, a sua magia, a sua feitiçaria do sangue. Temos os Malkavianos. Os Malkavianos são os videntes. Então, eles têm a percepção deles um pouco alterada pela loucura. Que a loucura é uma coisa que toca todo clã, todo Malkaviano, ele tem um pouquinho disso. Temos a parte que lida com a natureza, que são os Gangrel. Os Gangrel são nômades, são sobreviventes, eles têm fortes laços com a natureza. E dentro da Camarilla, esses são os principais, né? Os principais clãs. E vamos para o Sabá, os antagonistas da Camarilla, então, né? Temos os La Sombra. Os La Sombra são os principais líderes do Sabá, por eles mesmos. São mestres de manipulação das sombras e nas sombras também, tá? O Sabá tem muito disso, então. Temos os Tizimice. Os Tizimice são os escultores de carne e osso. Eles são conhecidos pela sua natureza sádica, cruel, e muitas vezes essa manipulação deixa eles parecidos com alienígenas até. Tá? Os clãs independentes, né, que foram citados, então, nós temos aí os Assamitas. Os Assamitas são os assassinos silenciosos, né? Eles são juízes, agem muito pela verdade do sangue. São muitos caçadores de sangue ali. Temos também o clã dos Giovanni. Os Giovanni são os necromantes dos vampiros. Eles são obcecados pela morte e é um clã que zela muito pela família, entendeu? Até pela parte de onde eles ficam normalmente, que é na Itália. E por último, então, nós temos os seguidores de Sete, conhecido como Setitas. Os seguidores de Sete, eles são os guardiões dos segredos. Eles são especialistas em manipulação, em corrupção, entendeu? Sempre agindo nos bastidores, sempre tentando corromper alguém, entendeu? E esse aí é um apanhado, então, dos 13 principais clãs que aparecem muito nesse jogo. E agora falando do sistema, meus amiguinhos. O sistema do Storyteller, ele é composto pelo dado D10, não se utiliza nenhum outro dado, né? Para poder fazer os jogos, no processo de rolagem de dados, no processo de fazer alguma ação, executar, você vai utilizar o D10. E você vai utilizar o atributo mais habilidade. A soma dos atributos mais habilidades dentro da ficha do vampiro, dentro do seu personagem, que vai dizer se você conseguiu executar ou não conseguiu executar a sua ação. Então, a soma que define quantos dados você joga para superar uma dificuldade. Então, suponhamos que você tem um atributo 5 e uma habilidade 4, você tem 9 dados para poder executar. Isso limita a quantidade de sucessos que você vai ter e também quão dificultoso você consegue executar algum tipo de ação, quão complexo, na verdade, né, você consegue executar algum tipo de ação. E os vampiros, eles possuem disciplinas, é assim que eles chamam os dons das trevas que eles possuem. Cada um dos vampiros, cada um dos clãs possui poderes distintos. Alguns relacionam alguns poderes entre eles, mas todos são únicos e possuem habilidades peculiares. Então, eles têm entre força, resistência, velocidade, poder de dominação, poder de encantamento, feitiçaria, e tudo isso é regrado, regulado, né, pelo processo do D10. Tudo isso é utilizado através da soma do atributo mais habilidade, resultando numa quantidade de sucessos e fazendo com que o vampiro consiga ou não consiga executar. O vampiro é sobre escolhas difíceis no mundo onde não tem amigo e nem herói. Mas e você? Sacrificaria sua alma pelo poder e pela vida eterna? Deixa aí nos comentários qual clã você escolheria, porque eu já tenho o meu. Enfim, Eu também tenho o meu. todo mundo tem? Eu tenho. Eu também. Começo. Enfim, deixa o like, manda pra aquele amigo, se inscreve, para que a gente possa trazer o próximo Tudo em 10. Compartilha, hypa. E é isso aí, amiguinhos.